sobre a reforma. Um pouco diferente do que temos feito outros anos, nós vamos trabalhar o valor da reforma. Qual é o valor da reforma? Nós vamos falar sobre escrituras, salvação, vamos falar sobre a glória de Deus e depois vamos falar também sobre a luz, sobre as trevas. Amém? Isso será para o mês de outubro. Hoje, assim nos permitindo o Senhor, estamos terminando o capítulo 12 de Romanos, fazendo uma pausa agora em Romanos, voltaremos capítulo 13 noutro momento. Amém? O texto para hoje, Romanos 12, versículos 17 a 21, e o tema da nossa mensagem é vencer o mal com o bem. Parece simples, mas é bem complicado. Esta manhã, se você fez a leitura anual do calendário da nossa igreja, você leu que nós devemos amar o bem e odiar o mal. É um texto sério lá em Amós, né? Odiar o mal e amar o bem. Não foi de propósito que o dia calhou, né? Assim, queremos que debaixo de uma direção do Senhor, e que é bom quando nós vemos que tudo caminha na mesma direção. Amém? O calendário está feito há anos atrás e o tema da mensagem hoje tem tudo a ver com esse texto que você deve ter lido esta manhã. Amém? Ou ainda irá ler hoje, depende do horário que você faz a sua leitura. Amém? O tema de hoje é então vencer o mal com o bem. Romanos 12, versículos 17 a 21. À medida que você puder, fique de pé para juntos lermos o texto da palavra do Senhor. Romanos 12, versículos 17 até ao final. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Salvador nosso, pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas agora pela sua palavra, o nosso coração possa ser edificado, para que melhor possamos bendizer e viver para a glória do Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Como vencer o mal? Segundo as Escrituras, vencemos o mal com o bem. Mas a nossa tendência não é essa. Nossa tendência é sempre de vingança, de paga, de retribuição. Aquele texto que a gente gosta, né? Olho por olho, dente por dente. Alguns é o texto preferido das Escrituras, né? O olho por olho, dente por dente. Até esquecem que contexto aquilo é feito, né? Aquilo é para limitar, o texto ali na lei de Moisés é para limitar o excesso de violência, o excesso de retribuição. Mas nós gostamos dessa ideia. Quando nós olhamos para como Deus nos trata, nós percebemos que Deus não nos trata dessa forma, né? Você sabe que você não merecia estar aqui esta manhã. Você não merecia ter acordado com vida. Você merecia muito menos a salvação ainda. Ainda bem que Deus não nos trata dessa forma, como nós pensamos e como nós reagimos. Ao longo do texto, vamos versículo a versículo. Você deve ter visto que nós na quinta-feira, sexta-feira, nós estudámos o versículo 17 e 18 no devocional, ontem o versículo 19 e 20 e hoje o versículo 21. Dividindo assim o texto nos ajuda a compreender melhor e, falando a verdade aos irmãos, ajuda-me também na preparação da mensagem. E acho que prepara os nossos corações para o que fazemos no domingo, no dia do Senhor. O texto diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Chamando a atenção aqui para o sentido da segunda parte do versículo, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, não é procurem fazer aquilo que os outros acham que é correto. Não é procurem fazer aquilo que a sociedade determinou que é certo. Em dias como os de hoje, isso seria muito complicado. Aliás, nos tempos do apóstolo Paulo já era assim. Imagina hoje. O sentido aqui do texto é nós fazermos sempre o que é correto segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que é certo, e fazê-lo de forma que os outros lá fora vejam. Nós vivemos tempos, irmãos, que o crente é meio camuflado, né? Ninguém dá conta que é crente, né?
crente 007, né? Undercover. Ninguém dá conta que é crente, né? Então o rapazinho, né? Vocês já sabem a história, né? O rapazinho foi lá para o serviço militar, voltou 6 meses depois, o pastor deu oportunidade. É por isso que tem que ter cuidado a quem é que dá oportunidade, né? Eu falar com o teu testemunho. Irmãos, estou tão feliz, tive 6 meses a cumprir serviço militar, ninguém percebeu que eu era crente. Ainda estava feliz com isso, né? Meus amados irmãos, nós temos que procurar fazer o que é certo, tomar as decisões certas e fazê-lo publicamente diante dos homens, para que os homens reconheçam e vejam que nós, independentemente das circunstâncias, fazemos o que é certo diante do Senhor. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, diante de todo o mundo. Não é o que os outros pensam que é certo. Não é o que o mundo determina que é certo. É aquilo que você sabe que é certo. E como é que você sabe que é certo? Pela infalível palavra de Deus. Abunde nela e faça o que é correto. Viva de uma forma correta. Lembra que a segunda parte da carta aos Romanos é da aplicação direta às nossas vidas. É muito prático. Então não retribua a ninguém mal por mal. Fizeram mal a você, não paga com mal. Antes faz o que é correto. Faz o que é certo. Alguém te enganou no negócio, você não engana para trás. Você faz o seu negócio certo. Alguém agiu erradamente consigo, você age corretamente, independentemente. No versículo 18 diz assim: façam todo possível para viver em paz com todos. Por outras palavras, se depender de si não há guerra. Se depender de si não há guerra. Mas voltando ao contexto do versículo 17, fazendo o possível. Numa outra tradução, se você tiver uma outra tradução aí a ler, você vai encontrar uma outra expressão que em inglês está bem clara nesta tradução, que é se tiver ao seu alcance. Dentro daquilo que está ao seu alcance. O que é que não está ao seu alcance? O pecado. Porque você vive uma vida santa. Porque você foi salvo e resgatado pelo sangue de Jesus. Então você, diante daquilo que está ao seu alcance, você não faz guerra com ninguém. Você não ia ter guerra com ninguém. Mas você defende a palavra de Deus, você defende a verdade. Você vive em guerra contra Satanás, você vive em guerra contra o pecado. É por isso, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado da forma como nós nos levantamos e nos posicionamos contra o pecado. Não para humilhar o pecador, não para fazer mal ao pecador, mas sim contra o pecado, contra aquilo que é praticado. Nós condenamos as obras infrutuosas das trevas, nós condenamos o mal. Mas nós não atingimos, não prejudicamos o pecador. Ele já tem a sua própria condenação. Ainda que ele venha a ser salvo, ele já hoje sofre como escravo do pecado. O pecado escraviza, irmãos. E aquela pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador permanece escravo do pecado. Como não fosse bastante, o crente às vezes se volta contra o pecador. Não denuncia o pecado do pecador, não fica de mão dada com o pecador, não anda de mão dada com o pecador. Não tenha comunhão com o pecador, mas tenha um relacionamento com o pecador que demonstre amor, condenando as obras que ele pratica, mas apresentando-lhe a solução que é Cristo. Hoje há muito essa confusão, irmãos. Às vezes, num zelo espiritual tão grande, a gente se levanta contra as pessoas. Não, a gente se levanta contra os atos das pessoas, não contra as pessoas. Você tem que amar aquela pessoa, que ela é pecadora, de forma a demonstrar-lhe Cristo. Porque lembra que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Inimigos dele, diz a Escritura. E ele nos amou nessa circunstância. Então, enquanto estiver em si, enquanto estiver ao seu alcance, vive em paz com todos. Mas quando não está ao seu alcance, quando não é possível, por razões espirituais, claro, você não pode ter essa paz. Você não pode fazer essa paz. O que é que vamos pôr um assunto prático? Vamos fazer de uma forma clara. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, e quando nós apontamos o pecado de alguém, essa pessoa que muitas vezes que recebe essa palavra, embora ela é feita em amor, ela recebe como sendo um ato de violência contra ela. E às vezes fica difícil de manter a paz. Às vezes fica difícil. Você está num grupo de colegas de trabalho e está todo mundo falando errado contra Deus e você se opõe, você se levanta contra. Não é porque você está querendo ter guerra com a pessoa, porque você quer que a pessoa receba o Evangelho, quer que o nome de Deus seja glorificado, quer defender o nome do Senhor.
E pode causar guerra. Pessoas se vão levantar contra si. A igreja do primeiro século, a irmã Sônia estava a falar agora mesmo, a igreja do primeiro século experimentou isso. Paulo estava preso. E Romanos é escrito por Paulo. Ele teve por um tempo até a própria igreja contra ele, lembra? Quando ele teve que fugir lá, até a igreja estava contra ele, num determinado momento. Ele teve conflito com Pedro. Não teve, está nas Escrituras. E depois, né, muito mais ainda com os perseguidores da igreja. Mas não significa que ele não tinha paz. Ou não procurava ter paz. Não só paz com Deus, isso ele tinha, mas ele procurava ter paz porque ele anunciava o Evangelho. E como nós ouvimos até há pouco, ele anunciou até aos guardas, não é? E comunicou as verdades do Evangelho. Sempre que estiver ao seu alcance, procure viver em paz. Afinal, você tem Jesus. Deus é paz. Você tem paz com Deus. Você não tem que viver em guerra, você não tem que viver atribulado. Isso era no tempo que você estava nas trevas. Nós temos paz com Deus. Gozo, satisfação, alegria. E comunicamos essa paz. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Não procure vingar-se. Essa é uma tendência natural. Somos muito rápidos a vingar-nos. Todos somos vingativos. De uma maneira ou de outra, você tem uma reação vingativa com tudo. Às vezes você não tem porque você não tem capacidade de vingar. Alguém disse, não está nas Escrituras, que se você quer conhecer alguém, dê-lhe poder, dê-lhe capacidade de fazer, exercer qualquer coisa. Você vê o que acontece. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, sejamos sinceros connosco próprios. Você não se vingou porque você não teve capacidade. Você não podia. Quantas vezes você estava... Vamos começar com uma coisa simples. Na escola e alguém fez uma coisa contra si, você não vingou porque o professor estava a olhar. Começa logo desde criança. Ou talvez você não vingou do colega que lhe bateu porque ele era mais forte que você. Certo? Quantas e quantas vezes? Começa desde criança, irmão, continua assim toda a sua vida. Continua toda a sua vida. Nunca procure vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Mas espera aí, eu não posso vingar, eu não posso agir em ira e Deus pode? Como é que é? É o que diz o texto. E você diz assim, não está certo. Então Deus não deixa eu agir com ira, mas Ele pode. Deus não me deixa vingar, mas Ele pode. Como é que é? Falámos a semana passada, né? Nós temos que ser como Jesus em tudo. Nós queremos ser assim, né? Jesus é Deus, Deus está a dizer que a ira é com Ele. Você tem que ser como Jesus, não é? Aquele. Em sua capacidade completa humana. Foi obediente até à morte e morte de cruz. Porquê é que Deus se pode vingar? Porquê é que Deus pode retribuir com ira e você não? Porque Deus é santo e você não é. Você não é. Qualquer pecado, qualquer ofensa que tenham feito contra si, que dá vontade de você se irar, que dá vontade de você se vingar, não é para comparar com a ofensa do seu pecado contra Deus, que é santo. Não é para comparar. Nós somos muito mais culpados diante de Deus do que qualquer pessoa é culpada diante de nós. A gente às vezes ouve aquela expressão, não lhe perdoo nem na hora da morte. Já é morte, né? Já morreu ali, só por ter dito isso. Morte espiritual. Right there. A pessoa declarou a morte espiritual sobre a vida dela. Eu não sei se no Brasil falam isso, em Portugal fala-se isso. Não lhe perdoo nem na hora da morte. Eu sei que os irmãos não sabem que nós somos crentes, nunca falaram isso. Mas é que já ouviram dizer de outros, não é? Já ouviram outros dizer. Não perdoo nem na hora da morte. A pessoa não entende quando a pessoa disse isso, a pessoa já afirmou morte para ela própria. Ela está a afirmar morte espiritual, ela está matando espiritual com as suas próprias palavras, afirmando que ela não quer perdoar.
Mas o Senhor, ele tem sido misericordioso e bondoso para com os salvos, e a sua ira foi despejada sobre Cristo. Por isso é que a ira de Deus, para Deus ser um Deus justo e santo, Ele é um Deus, diz a Escritura, que se ira todos os dias em sua santidade contra a pecaminosidade do povo. Então, ao sacrifício perfeito da cruz, o que acontece no sacrifício perfeito da cruz é que a ira de Deus é colocada sobre Cristo para não ser colocada sobre aqueles que se iriam salvar, mas a ira de Deus que é colocada sobre aqueles que não irão ser salvos, ela permanecerá para toda a eternidade. É por isso, meus amados irmãos, que a gente vá para um lado ou para o outro, a gente não pode fugir da expiação limitada, né? Porque se a expiação não for limitada, não faz sentido. Este versículo não faz nenhum sentido se a expiação não for limitada. Jesus morreu por aqueles que saberiam de salvar. Só. Porque então a ira de Deus só vai ser colocada sobre aqueles que não são salvos. Ou então aqueles que foram salvos, a ira de Deus é colocada na cruz por causa desses, em favor desses. Deus é glorificado na salvação dos salvos, em primeiro lugar e acima de tudo, mas a ira de Deus é colocada sobre os ímpios, com o mesmo poder, com a mesma majestade. Por isso é que o sacrifício do Calvário é tão precioso e tão extraordinário. É por isso que o inferno é eterno, não é? Porque a sua ofensa é contra um Deus eterno. É por isso que a salvação é para toda a eternidade. Porque Deus é eterno, é baseado em Deus, em quem Ele é. Você não tem direito a vingar-se. O Senhor tem. Você não tem direito em agir em sua ira. Deus tem. Porque Ele é santo, porque Ele é puro. Se você nunca tivesse pecado, você podia ficar zangado com o pecado dos outros. A gente diz assim, mas eu nunca pequei numa determinada área, então eu posso mirar naquela área em relação a alguém. Mas o que é que diz a palavra do Senhor? Se você quebrou um mandamento da lei, você já os quebrou todos. E para nós estamos a estudar os 10 mandamentos aqui já há umas semanas, a gente sabe perfeitamente que a gente já quebrou. A gente já os quebrou todos, não é? De um jeito ou de outro, segundo a aplicação de Jesus lá em Mateus, você já quebrou todos os mandamentos. Só de você pensar, só de ter criado no seu coração, já é pecado. Então não podemos retribuir dessa forma. Ao contrário, como é que você faz? Versículo 20, ao contrário. E Paulo aqui faz uma referência a Provérbios. Se você depois quiser ver, Provérbios 25, 21 e 22. Diz assim, Paulo, ao contrário, usando a própria Escritura. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas não é para dar de comer veneno, viu? Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber veneno. Não, não é. É só para dar de comer e beber. Você leu o texto, você pensou como eu? Pensou ou não pensou? Você talvez você é mais bonzinho do que eu. Quando eu preparei a pregação, eu lembrei. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer veneno. Que bom que os irmãos são mais bonzinhos do que eu. Ainda bem. Eu olhei e pensei. Não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se precisar de alguma coisa, faz por ele. Vai ajudar o teu inimigo. Age corretamente. Você percebe o relacionamento do versículo 20 com o versículo 16 que vimos no início? Que diz assim, fazei o que é correto diante de todos, até dos seus inimigos. Se o seu inimigo está com fome, faça o que é correto, dê-lhe de comer. O seu inimigo está com sede, faça o que é correto, dê-lhe de beber. E voltamos aqui ao assunto da semana passada, que é qual é a maior bênção que você pode dar a alguém? É falar da salvação. Ele está agindo contra si por causa da sua fé, pregue-lhe o Evangelho. Falámos isso a semana passada. Está sendo perseguido, fala de Jesus a essa pessoa que o persegue. Isso vai ficar pior. Pois vai. Mas você não sabe se o Espírito Santo não vai agir e não vai converter essa pessoa. Além disso, Deus é glorificado. Cada vez que nós pregamos o Evangelho, queremos assim. Essa é a beleza de ser reformado, não é? É que a gente prega em todo o tempo, não importa. Deus é glorificado, é o que importa. Jonas não queria pregar a Nínive. Eu vou lá pregar a Nínive, então eles são todos maus, e foi lá que Deus agiu. Deus faz como Ele quer. Se o teu inimigo tu é fome, dá-lhe de comer. Como é que você tem tratado os seus inimigos, aqueles que se levantam contra si? E não vem com conversa fiada que não tem inimigos, isso é mentira, tá?
Você tem gente que é sua inimiga até por causa do Evangelho, ou acima de tudo por causa do Evangelho. Viva uma vida correta diante de Deus, a ver se não tem gente que se opõe contra si. Faça o que é certo diante do Senhor. Viva uma vida santa diante do Senhor. Não vai faltar gente que se vai matar contra si. E é com esses que você tem que agir corretamente, é diante desses que você tem que agir corretamente, e é diante desses que você tem que lhes dar de comer se eles tiverem fome, se tiver sede, deles de beber, é desses que você tem que cuidar, você tem que agir. O Evangelho não é fácil, irmãos. O Evangelho não é fácil. É por isso que essa conversa vem para Jesus. Jesus vai mudar a tua vida, vai-te fazer tudo o que tu queres. Não é não. Jesus vai fazer tudo o que Ele quer. Não é o que você quer. Não tem nada de fácil no Evangelho. Humanamente falando, não tem nada de fácil. Para de mentir às pessoas, tá? Vem para Jesus, Jesus vai te dar uma vida maravilhosa. Live your best life today. No, you're not. E coisa que eu não suporto, esse evangelho barato, falso, falsificado. Normalmente é um versículo num salmo, né? Pega num salmo, nunca é um salmo imprecatório. Já reparou que nunca é um salmo imprecatório? Eu nunca vi um fulano conseguir pregar um salmo imprecatório e fazer alguém sentir-se bem. Sabe o que é o salmo imprecatório? Não é aqueles salmos que você encontra nas Escrituras que Deus diz que vai lançar juízo e que fala dos inimigos e que fala da destruição. Não é? Tem salmo assim, a gente é que não gosta ainda, mas está lá. Muitos, muitos salmos. O salmo imprecatório, literalmente, lançando condenação. Ninguém pega nesses salmos, não é? Pega um versículo solto desse salmo e prega essas mensagens aí positivistas que vira para aí. Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai não sei quantos. Não, ele vai, mas não é o que você quer. Porque até você vir a Cristo, você não precisava de amar os seus inimigos. E você tinha desculpa para não amar os seus inimigos. Tinha ou não tinha? Alguém fez uma coisa errada contra si. Pensa no tempo que você não era crente, que você não era salvo. Pensa nesse tempo. Alguém fazia uma coisa contra si, você vingava, você ficava zangado, você tinha razão. Agora você não tem. Porquê? Porque Cristo lhe mostrou que você é pior. Cristo lhe mostrou que o seu pecado é pior do que aquele pecado que foi feito contra si. Você perdeu a razão. Aí você estava cheio de peito cheio, ficou, né? Como dizem irmã Rosemary, murchinho. Uma expressão que a irmã usou outro dia, achei tão engraçado. Ficou todo murchinho. Você vinha, né? Todo contente, né? Você cheio de razão. Lá com, sei lá, com o seu passado, lá, seja lá com quem for. Com quem foi. Aí você chegou a Cristo e você percebeu que a sua ofensa contra Deus foi maior. Aí você ficou murchinho, quietinho. Mas perdoa, Senhor. Vou lá ver se ele precisa de comer, vou lá dar de comer. Vou ver se ele precisa de beber, vou lá dar de beber. Porque afinal a minha ofensa contra Deus foi maior. Meus amados irmãos, é por isso que você pode ler as Escrituras de Gênesis e Apocalipse e espero que você faça. Você pode ler 1000 vezes. Se o Espírito Santo não abrir o seu coração e a sua mente para você receber, você vai continuar a ler e vai ficar a saber nada. Mas quando o Espírito Santo abre a sua mente e você percebe quão pecador você é, você percebe quanto você ofendeu a Deus, você clama a Deus por misericórdia e amar os inimigos parece coisa fácil. Amar os inimigos começa a ser uma coisa muito simples. Porque afinal de contas, diante do que Deus fez, aquilo é nada. É nada. É nada. Põe os olhos na cruz e você vai ver que todo o Evangelho é fácil. Todas essas aplicações são fáceis. Amar o inimigo não é tão difícil assim depois. Mas fica difícil antes. Mas agora que você tem Cristo, você olha para o Calvário e você diz, depois do que Ele fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer é amar os meus inimigos. O mínimo que eu posso fazer é dar-lhes de comer. O mínimo que eu posso fazer é dar-lhes de beber. Porque Ele morreu em meu lugar. Repare que Jesus não está a pedir para você morrer no lugar dos inimigos. Está a dizer para você dar de comer e dar de beber. E amar e falar o Evangelho. Os maridos estavam aí na quinta-feira. O presbítero Márcio disse que era para a gente morrer pelas nossas esposas. Vou falar sério, ninguém disse amém, viu? Todo mundo calado. Recebeu em paz, guardou, mas que ninguém falou amém. Não ouvi ninguém falar amém. Teve outras coisas que a gente falou amém que a gente não pode dizer agora que as irmãs estão presentes. Mas essa ninguém falou amém. Mas nós temos que cuidar dos nossos inimigos. Vai dar reunião de homens de emergência na hora do café. Antes que o pastor pregue no culto inglês e diga qualquer coisa que não deva dizer. Meus amados irmãos, o texto é sério. E diz assim em Provérbios, referência deste texto, e que aqui diz, sim, apontarás brasas vivas sobre a cabeça deles. E diz, no texto de Provérbios acrescenta, ou no texto de Provérbios, que
Paulo refere aqui e diz que Deus te recompensará. Faça bem aos seus inimigos. Você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça de Deus. Você está mostrando que está retribuindo o mal que lhe fizeram com o bem. Você está mostrando Jesus a eles. Se eles se converterem, essas brasas vivas se tornarão como bênção, mas se não se converterem, essas brasas vivas do seu exemplo se tornarão até como condenação maior. Lamentavelmente para eles. Faça o bem àquele que lhe faz mal. O último versículo diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amado, não se deixe vencer pelo mal. Diz assim, não vou fazer tal coisa. Meus amados irmãos, começa na nossa cabeça tantas vezes. Qualquer coisa acontece, você começa a pensar muito nas coisas. Você começa a deixar que raiz da amargura que aconteça, que aquele pensamento volta. Tem momentos que aquele pensamento volta, você não resolveu o problema ainda, deixa ficar lá, começa a remoer, você começa a ser deixado vencer pelo mal. Não é uma coisa, muitas vezes, do momento. Normalmente não é um momento, não é uma coisa que aconteceu e você deixou-se vencer. É uma coisa que vai ficando, e você vai pensando, e você vai martelando aquilo. Ou às vezes é uma coisa contínua que está ficando na sua vida e é necessário você lidar com ela, mas você não começa a lidar com ela corretamente e deixa aquilo crescer e vai-se vencendo. E você tem o bem, a obra do Calvário, a expiação, as bem-aventuranças, a bênção de Deus na sua vida começa a ficar de lado. Você começa a perder, a esfriar, começa a perder o entusiasmo com a fé, começa a perder o fervor espiritual, a alegria da comunhão dos santos, por exemplo. Porque você está se deixando vencer pelo mal. Você está deixando que aquele mal o prejudique. Você entende, meus amados irmãos, quando nós dizemos que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? A gente sabe isso. A gente sabe que o inimigo não nos toca. O problema é quando nós deixamos que essas coisas nos atinjam. Quando coisa que acontece lá fora, ou que às vezes acontece dentro das nossas casas, às vezes acontece no nosso local de trabalho, e nós deixamos que aquele mal nos comece a vencer e comece overcoming, overcoming, tomando conta, começa a tomar conta de si, aos pouquinhos. E daqui a pouco você começa a ficar afetado. Muitas vezes o mundo lá fora chama isso de depressão, tá? Às vezes não é depressão, irmãos. Ou na maior parte dos casos não é depressão. Não é que não há casos de depressão, mas a maior parte dos casos não é. É pura e simplesmente você deixou-se vencer pelo mal. Você deixou que aquele mal começasse a afetar. Você começou a olhar demasiado para as coisas e não entendendo que o bem da cruz supera todo o mal. Não entendendo que o amor de Cristo por si é muito maior e muito infinitamente maior. Meus amados irmãos, assim como o sacrifício de Cristo é maior do que assim como a sua ofensa contra Deus é maior do que a ofensa que o seu amigo contra si, também o perdão de pecados, também o gozo e o amor de Deus é superior, que o vai fazer superabundar em graça, em alegria, ainda que as pessoas queiram o seu mal. É proporcionalmente superior, ilimitado, não tem comparação. Quando nós entendemos isso, irmãos e irmãos, muitas vezes a gente só precisa chegar lá aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu estou me deixando vencer por este mal, ajuda-me. Em vez de estar a massacrar a sua cabeça, a sua mente e deixar-se afetar e deixar-se destruir, simplesmente vá aos pés da cruz e diga: Senhor, mostra-me o teu amor uma vez mais para que eu entenda que é infinitamente superior do que este mal, porque o bem que tu fizeste no Calvário é tão infinitamente maior que eu possa confiar nele uma vez mais e não me deixar vencer pelo mal. Meus amados irmãos, não se deixe vencer pelo mal. Não deixe que Satanás faça ninho na sua cabeça. Não deixe que Satanás comece a colocar coisa na sua mente. Às vezes é coisa que é mentira, às vezes é coisa que é verdade, sabia? Às vezes é coisa que é verdade. Simplesmente não se deixe vencer. Supere. Avance. Prossiga. Você tem um propósito maior, você tem uma alegria maior, você tem uma satisfação maior, você tem Cristo. Não precisa se deixar vencer. Não precisa se deixar abater. Pare. Há algo superior. O céu aguarda.
E é uma tribulação desta terra que o está a prejudicar. É uma dificuldade nesta terra que o está a prejudicar. Mas, pastor, mas você não sabe a minha dificuldade. Eu não sei a sua dificuldade, mas eu sei o céu que o espera. Ainda que nunca tenha estado lá, eu olho as Escrituras e é infinitamente mais glorioso e maravilhoso do que o que nós podemos até imaginar. A gente não sabe exatamente como é, mas a gente sabe que é infinitamente maior do que o que nós podemos imaginar. Confia no Senhor, alegre-se no Senhor, não se deixe vencer pelo mal. Não se deixe vencer pelo erro. Não se deixe vencer pelo engano. Queria só dar um pulinho antes de terminar ao texto que o presbítero leu do início. Que às vezes é difícil, meus amados irmãos, para nós, quando nós não temos por hábito repetir a oração do Pai Nosso, mas obviamente é a oração modelo que Deus deu para nós, não é? Eu queria só chamar a sua atenção, terminar com uma chamada de atenção. Segundo a oração do Pai Nosso, tem uma parte que nós devemos dizer, que não, outra vez não temos que repetir, mas que temos que dizer em nossas orações, temos que mencionar em nossas orações e colocar pelo menos o nosso coração aí. Outra vez, a oração do Pai Nosso não é para repetir, mas ela é para ser aplicada em nossas orações. Amém? Está certo? Pão nosso cada dia dá hoje. Não é o pão, o presunto, o hambúrguer, é o pão nosso. Entendeu? É as necessidades cotidianas. O bacalhau, os portugueses querem o bacalhau, não é? O bacalhau nosso de cada dia nos dá hoje. Diz os irmãos brasileiros, a picanha, o pão nosso, irmãos. É as necessidades básicas. Não é? Não é coisa que nos vai fazer perder. Mas tem uma parte na oração, então você não ora assim, né? Você não ora, Senhor, me dá o pão nosso. Você ora pelas suas necessidades, não? Você ora quando a coisa fica apertada e precisa de dinheiro, é ou não é? Ora pelas suas necessidades quando o carro está a precisar de reparo, é ou não é? As suas necessidades básicas, não é? Você não ora para Deus dar um Ferrari, não? Pode orar. Depois quando você amadurecer na fé, você vai pedir para Deus só reparar o carro que você tem, que você já cresceu na fé, tá? Amém. Mas tudo bem. Vamos ao que importa, vamos ao versículo 12. Diz assim, perdoa as nossas dívidas. Perdoa-me, Senhor, as minhas faltas. Perdoa-me os meus pecados. Estou certo que a senhora perdoa-me os meus pecados. Sim ou não? Tem aqui crente que não peca, não precisa de orar para que Deus perdoe os pecados? Mentiroso, já pecou. Aquele que achou que não precisa de orar isto, tem que orar já, pedir perdão pelo pecado, da mentira. Perdoa as nossas dívidas. Todos oramos, Senhor, perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração, Senhor, perdoa-me aquele pensamento, perdoa-me aquela maldade, perdoa-me aquilo que eu fiz, aquela palavra que saiu que eu não devia. Agora olha o resto do texto. Assim, na mesma proporção, da mesma forma, como eu perdoo a quem me ofende, aos nossos devedores. Senhor, perdoa-me na mesma proporção. Até dá medo de orar isso, dá ou não dá? Quarta-feira é culto de oração, irmãos. Bem, vamos todos orar isso. Você vai chegar e vai dizer, a pensar em alguém. Senhor, assim como eu perdoo aquele cicrano, aquele que sou inimigo, aquele que o chateia, aquele que não está. Senhor, assim como eu perdoo, perdoa-me na mesma proporção. Aí você vai virar até pentecostal. Você vai falar, que glória. Que é para não ter que dizer isso, não é? Perdoa assim como nós perdoamos. Não é sério o texto, irmãos, não é difícil o texto. Você diz assim, pastor, eu não consigo. Ainda bem que você não consegue. Mal era se você dissesse que conseguia. Quando eu olho para o texto, eu digo, eu não posso, Senhor, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso perdoar dessa forma, eu não posso pedir que o Senhor me perdoe na mesma proporção, porque eu vou falhar, porque mais tarde ou mais cedo eu vou ter dificuldade em perdoar, e depois o Senhor não vai perdoar a mim. E é que mais ou menos aquela imagem que você fica de quando Jonathan Edwards pregou pecadores nas mãos de Deus irado, e parece que diziam que estavam lá, que se agarravam às colunas do templo, porque parecia que o chão se abria e o inferno os engolia. E quando você chega diante do Senhor com o coração quebrantado e sincero e diz, Senhor, perdoa-me, assim como eu perdoo àqueles que me ofendem, vai parecer que o chão se abre e o inferno vai engolir, porque você sabe que não pode perdoar. Aí você volta-se para Cristo, você volta-se para a cruz, você clama. E você diz, Senhor, tem misericórdia e mostra-me o teu amor, mostra-me o teu perdão mais uma vez, para que eu entenda que aquela ofensa contra mim, ela é tão pequenina.
comparado com a minha ofensa contra o Senhor. E então você vai conseguir perdoar e você vai conseguir chegar diante do Senhor, porque é a obra do Espírito Santo em sua vida. Sozinho você não consegue. Sozinho você não pode. E você jamais irá pagar o mal com o mal. Porque você jamais se vai deixar vencer pelo mal, porque você vai olhar para a cruz, você vai olhar para o Calvário e você vai perceber aquele infinito amor sobre si, e você vai amar os seus inimigos, você vai cuidar, você vai poder dividir o seu último pão com aquele que o ofendeu mais. Porque ele deu a vida em seu lugar. Porque ele verteu o precioso sangue dele em seu lugar. E ainda assim você não se arrependeu. Foi preciso que o Espírito Santo abrisse a mente para você entender. É que ainda que Cristo verteu o sangue por si, ainda precisou que Deus abrisse a sua mente para você ver isso. A obra, o trabalho da Trindade na salvação, irmãos, é tão extraordinário que sem a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo não faz nada. Você percebe isso? Alguns estão a pensar assim, blasfémia, não é blasfémia não, mas irmãos, é muito claro nas Escrituras. O Espírito Santo precisou de abrir a sua mente para que a obra salvadora da cruz pudesse agir em sua vida e você receber o Evangelho, que de outra forma você não conseguia. É tão extraordinário. É por isso que a gente, amados irmãos, alguém escreveu um livro, não sou muito apologista com o autor, mas gosto do livro, que é O Deus Esquecido. Os irmãos até já sabem de cor, não é? O Deus Esquecido. Minha esposa sabe que eu repito as coisas 1000 vezes em casa. O Deus Esquecido, irmãos, é um livro extraordinário, extraordinário. Fala da obra do Espírito Santo, como nós às vezes esquecemos, passamos para o segundo plano, como um Deus menor ou uma coisa qualquer. Meus amados, sem a obra do Espírito Santo, nós não poderíamos receber Cristo. Ele tem um ministério, dizia o pastor Arcis Sproul, e outros, ele ouviu de outros isso, ele repetia isso, que é a obra do holofote. Ele ilumina a cruz. Então clama a Deus para que Ele ilumine a cruz mais uma vez na sua vida. Eu lembro anos atrás, os meus filhos talvez não lembram disso, eles eram muito crianças, mas eu lembro do impacto que causou na vida deles. Eu queria-lhes explicar o Espírito Santo e eu fui ao quarto deles, eles não devem lembrar disso. E eu apaguei a luz e tinha uma cruz na minha mão. Pequenina, um objeto que está na minha mesinha cabeceira, acho eu, no escritório, uma cruz pequenina. E eu peguei o quarto apagado, a luz apagada, as coelhas dentro, eu peguei no telefone e liguei a lanterna e fiz assim e brilhou, né? E naquela escuridão toda viu-se a cruz, né? Eu sabia onde estava, né? Então facilmente, né? E eu expliquei-lhes a eles que era o ministério do Espírito Santo, é fazer-nos ver a cruz, fazer-nos ver Cristo. Meus amados irmãos, por isso, talvez você precise só disso hoje. E eu preciso disso hoje. Não sei você, mas estou certo que é a mesma coisa. A gente precisa que o Espírito Santo nos mostre Cristo mais uma vez. Nos mostre mais uma vez a obra expiatória. A forma maravilhosa como Ele verteu o seu sangue. Contra pessoas como nós, que o ofendemos, que fizemos mal contra Ele. Mais mal do que alguém alguma vez fez contra si. E se Ele nos revelar mais uma vez, você vai sair daqui, você vai voltar à quarta-feira e você vai dizer: Senhor, perdoa-me como eu perdoo àquele que me ofendeu. Você jamais se vai deixar vencer pelo mal, você vai vencer o mal com o bem. Porque você vai entender que o bem da cruz é muito superior a qualquer mal que você tenha sido vítima. Você viverá uma vida na presença do Senhor. Vamos pedir ao Senhor, para terminar, que Ele nos mostre Cristo mais uma vez hoje. Fique de pé, vamos orar juntos. Senhor nosso Salvador, Criador dos céus e da terra, nesta manhã clamamos ao Senhor que mais uma vez nos permita ver a cruz. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas nesta manhã e nos faça ver a cruz mais uma vez, de forma a que nós possamos dar glória ao nome do Senhor e possamos perdoar aqueles que nos ofendem. E possamos até pedir que o Senhor nos perdoe nessa mesma medida que nós perdoamos. Porque não estaremos perdoando em nossa carne, mas segundo a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos perdoa, Deus, de termos ignorado a ação do Espírito Santo tantas vezes. De termos, Senhor, posto de lado e nos deixarmos até vencer pelo mal. Perdoa-nos, Senhor, até as lágrimas que choramos pelas vezes que nos deixamos vencer pelo mal. Perdoa-nos esse pecado, ó Deus. Quando deveríamos ter vencido com o bem.
ter olhado para a cruz e perceber que era nada, e assim nos alegrarmos em Ti. Senhor, guarda-nos esta manhã. Guarda-nos, Deus, do pecado de não perdoar. Guarda-nos, ó Deus, do pecado de não vivermos diante da presença do Senhor corretamente. Nos ajuda, ó Pai, te pedimos, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem amém. Mas podem ficar sentados.